José Julián Martí Pérez, ou simplesmente José Martí, foi um dos principais intelectuais latino-americanos da segunda metade do século XIX. Ele nasce em 1853, em Havana, no momento em que Cuba, juntamente com Porto Rico, eram as últimas colônias espanholas nas Américas. Logo aos 16 anos de idade, escrevendo seus primeiros versos, ele é preso e condenado pela coroa espanhola, versos com conteúdo independentista, anticolonialista, e ele vai para a Espanha, onde ele fica, essa prisão é convertida em uma deportação. Ele vai para Madrid, depois Saragoça, realiza na Espanha alguns dos seus estudos, com uma passagem no México, na Guatemala, na Venezuela, até se radicar mais em definitivo, a partir de 1881, em Nova York. Em Nova York, ele passa a colaborar com uma grande quantidade de periódicos, jornais latino-americanos, quando ele passa a ser conhecido por todo o continente. Na década de 80 do século XIX, ele passa a colaborar por mais de 20 jornais e periódicos de língua espanhola. Cresce a sua fama e, mais tarde, ele passa a exercer também outras funções no campo da literatura, no campo diplomático. Ele exerce a função de cônsul do Uruguai, da Argentina e do Paraguai em Nova York. Exerce também a presidência da Sociedade Literária Hispano-Americana. Enfim, atua em diversas frentes. Entretanto, a partir da década dos anos 90 do século XIX, ele passa a se dedicar quase que exclusivamente à sua atividade revolucionária em prol da independência de Cuba. E junto com os então generais Antônio Maceo e Máximo Gomes, ex-líderes da Primeira Guerra de Cuba contra a Espanha pela independência, vai mobilizar forças, realizar uma série de viagens por vários estados do sul dos Estados Unidos, e alguns países do Caribe, para aglutinar forças no sentido de dar início à luta independentista cubana. E desembarca na ilha de Cuba com esse propósito em 1895, e 2 meses após esse desembarque, já nesse processo de luta independentista, ele é morto por uma coluna espanhola apenas aos seus 42 anos de idade. Então, nessa sua curta e agitada vida, ele deixou uma extensa obra, infelizmente ainda pouco conhecida aqui no Brasil, e é sobre essa obra, em particular sobre o seu conteúdo americanista, que esse livro trata. Nesse livro nós realizamos um estudo sobre o que nós chamamos aqui de discurso americanista de José Martí. Por discurso americanista, nós entendemos mais do que uma simples análise da realidade sócio-histórica americana, um estudo sobre as bases do que seria um projeto identitário martiano para a América. E esse projeto identitário se consubstanciou no conceito que ele cunhou, que foi o de Nuestra América. Esse livro está dividido em 2 partes. Numa primeira parte de caráter introdutório, nós analisamos a visão de mundo. É uma parte basicamente de cunho filosófico e introdutória, por entender que, para compreender bem qual foi a sua visão da América e qual foi o seu projeto identitário americano, seria fundamental compreender bem aqueles princípios básicos que compuseram a sua visão de mundo, a sua visão do homem e da natureza, enfim. Essa primeira parte, portanto, trata disso, e na segunda parte, que é a essência desse nosso trabalho, desse livro, nós tratamos da visão martiana da América. Num capítulo em particular, nós tratamos da sua visão, o seu conceito de pátria, um conceito bastante original, onde ele vincula a ideia de pátria, a ideia de humanidade, pátria como dever de humanidade. Num capítulo seguinte, nós analisamos o diagnóstico que ele realiza da realidade americana, e no último capítulo dessa parte, nós concluímos com a apresentação de uma síntese do que seriam as bases desse projeto identitário martiano. Em linhas gerais, o que nós procuramos demonstrar com esse livro
é que como que a originalidade desse projeto identitário martiano consistiu em articular um projeto de uma identidade regional com determinados elementos de caráter universal. Isso se constituiria a originalidade desse discurso americanista martiano que nós procuramos, então, apresentar nesse livro. Eu gostaria de dar uma breve explicação sobre a origem desse título, América para a Humanidade. Durante a realização das conferências interamericanas de Washington, convocadas pelo então secretário de Estado estadunidense, James Blaine, e realizadas em Washington em 1890 e 1891, foi o momento em que o James Blaine apresentou essa doutrina, ou essa tese do pan-americanismo, a partir dessa ideia da América para os americanos. E o então delegado do governo argentino, chamado Roque Sáenz Peña, ele faz um discurso inflamado, né, nessa conferência, e um discurso que ele termina exatamente com essa frase: América para a humanidade, e num contraponto à tese pan-americanista de América para os americanos. A frase América para a humanidade, portanto, não é de José Martí, mas nós a empregamos como título do livro por entender que ela expressa exatamente a ideia central que nós pretendemos desenvolver no livro, que é a conciliação entre uma perspectiva de identidade regional com uma perspectiva universalista, América para a humanidade.